Fala, maninhos e maninhas! Eu sou Amanda Flower, designer, ilustradora, especialista em marketing, artista multimídia e hoje o vídeo é sobre equilíbrio. Esse vídeo de hoje é um vídeo sobre design, né? Eu vou estar me aprofundando um pouco mais sobre algumas questões do conceito, da identidade visual, do álbum Equilíbrio da Anitta, que realmente me chamou muito a atenção. Eu tô muito fascinada. Pra mim, é tranquilamente a obra-prima da carreira da Anitta até hoje. Mas, como eu já estava dizendo, eu não vim falar apenas como uma fã, mas como uma profissional da criação, da arte, do design e mostrar o quão enriquecido nesse aspecto, além dos musicais e tal, esse álbum é. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, já interage aqui comigo, curte, comenta, compartilha, porque eu vou estar trazendo cada vez mais assuntos nesse aspecto para vocês, né? Avaliando identidades visuais, falando sobre álbuns conceituais, que é um universo que eu gosto muito, né? Do design da música. Então, é isso. Vamos agora começar a falar de forma mais técnica sobre o álbum novo da Anitta. Bom, quando ainda estava no campo dos rumores, né, de que a Anitta iria lançar um álbum novo e tudo mais, muita gente estava cogitando que ela ia lançar um álbum de mantras. Isso até virou um grande meme, assim, nas interwebs, de que ela vai ser a era gospel da Anitta, né? Ela vai lançar um álbum de mantras, de meditações e não sei o quê. Alguns comentários até um pouco preconceituosos quanto à espiritualidade da Anitta, né? Então, assim, complicado. Mas o álbum novo veio e ele tá longe de ser um álbum clichê de qualquer coisa, ou menos ainda do que as pessoas estavam esperando, de que fosse um álbum de mantras. Até tem um mantra, mas o álbum inteiro não se resume a isso. E esse álbum contou com uma pessoa muito importante para fazer com que ele ficasse tão enriquecido nessa questão da identidade visual, da arte em si, em todos os pontos de contato do álbum, seja na questão de vídeo, seja na questão de redes sociais, seja na questão da capa do álbum, enfim, todos os pontos de contato visuais, que foi a Nidia Aranha. E como ela mesma falou, esse álbum surgiu do desejo da Anitta em criar um álbum voltado para o Brasil, conectado a uma nova filosofia de vida, que no caso é a nova filosofia de vida dela. Eu vou desligar um pouquinho essa luz vermelha. Eu tentei ligar essa luz vermelha para ficar uma luzinha bacana, mas assim, tá me irritando. Me irritando muito. Eu vou tirar. Melhor. Já tá vindo luz aqui na minha cara, ainda vem uma outra luz aqui. Enfim. Continuando, a Nidia Aranha também fala que esse álbum, ele fala sobre pluralidade de crenças. Realmente. Vou até falar um pouco mais disso ao longo do vídeo. De tudo que faz bem pra gente. Isso disse a cantora, né? Mas também tem muito funk, tem fé e festa que sempre foram celebradas juntas nesse país. Essa outra parte foi a Anitta que falou numa matéria pro G1. Então, ela tinha muito em mente em trazer muito essa questão da celebração, da fé, da festa dentro do seu álbum. De não ser uma coisa muito tradicionalista, se é que eu posso dizer assim, mas de ser uma coisa mais contemporânea, criativa e celebrativa, né? Dos diversos pontos religiosos em que a Anitta está envolvida. Ainda segundo essa mesma matéria do G1, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de que eu usei para embasar a pesquisa para falar sobre esse álbum, né? E ela também continua falando que ela tem referências diretas a orixás do candomblé, pontos de umbanda, mantras de meditação budista e símbolos ligados a rituais indígenas. Então, esse é meio que a mistura dos conceitos do álbum. É um grande sincretismo religioso. Mas não apenas dentro da religião estão
aspectos de identificação, né? Não estão os ícones, os símbolos, mas também na música brasileira, na brasilidade, porque ela traz referências a muitas músicas ao longo do álbum. Mas eu vou falar mais isso mais pra frente, quando eu for falar especificamente das músicas. E finalizando essa parte introdutória, a Nidia Aranha também fala que equilíbrio nasce desse encontro entre o sagrado e o humano, a partir de uma pesquisa sobre fé e festa no Brasil, traduzida em uma narrativa contemporânea, uma jornada íntima e mística, construída dentro da casa da Larissa, ao lado de uma egrégora potente de artistas e produtores. Porque as músicas foram produzidas no estúdio da Anitta, que ela tem na casa dela, porque ela é chique e babadeira. E ela pode, né, amores? E também alguns clipes, alguns dos visuais, se não todos, não tenho certeza, mas eu acredito que todos eles foram feitos também dentro do espaço geográfico do terreno da Anitta. Se eu fosse definir esse álbum, eu definiria como um festival sincretista brasileiro, porque realmente é bem isso que ele é. Mas agora vamos falar sobre um pouco mais da identidade visual. Nós já estamos bem familiarizados com o conceito, né? Já expliquei na parte 1 o conceito do álbum, que vai estar amarrado em todos os aspectos que esse álbum vai tocar. E isso é muito importante para você que é designer, porque quando você está trabalhando como designer, você precisa entender primordialmente qual é o conceito do trabalho que você está fazendo. Se você não sabe o motivo, as referências, o conceito por trás daquela arte que você vai produzir, você não vai conseguir produzir uma coisa coerente. Você vai ter muito mais retrabalho, porque aí o cliente vai falar: ai, não era bem isso que eu queria, ai, não sei o quê. Então, por isso que é muito importante fazer um briefing muito bem feito quando você estiver, né, conversando com o seu cliente e tal, para entender exatamente qual é o conceito que está passando na cabecinha dele, para você não ter retrabalho depois e você conseguir construir uma história, construir uma identidade visual, uma narrativa que seja de fato coerente com aquilo que o cliente deseja. A Anitta, nesse caso, era um cliente que desejava mostrar essa brasilidade, essa fé, essa festa, essa mistura, esse sincretismo religioso com algumas religiões específicas, né, que ela fechou ali, mas simbolizando essa mistura, essa pluralidade. Eu não consigo falar essa palavra. Pluralidade de pensamentos, de crenças, de fé. Então, quando você tem isso muito bem consolidado, todos os outros pontos que você precisa fazer numa identidade visual, na construção de uma campanha, enfim, você consegue desenrolar isso com muito mais criatividade e naturalidade. E falando sobre identidade visual, a identidade visual desse álbum é um desblunde, como fala a querida Bielo. Tem muitas referências sincretistas, muitas referências umbandistas até, e eu achei muito interessante duas coisas. A primeira é que a Anitta, ela selecionou 3 opções de álbum, né, inicialmente de capa pro álbum, na verdade, e ela fez com que os fãs votassem para saber qual das capas eles gostavam mais, porque ela também estava em dúvida, supostamente, e tal. E aí resolveu jogar. Eu achei muito legal, do ponto de vista da interação com o público, né? A Anitta, ela é muito boa nisso, ela tem muito essa sacada. Então, ela fez com que o público fizesse parte da construção do álbum dela de certa forma, sabe? Então, eu achei muito fofo isso, até. Estratégico, mas fofo. E aí, nós tínhamos essas 3 opções. E eu, francamente, desde quando eu vi, né, quando ela postou, eu realmente gostei muito mais da capa, que de fato foi a escolhida, né? Que é o álbum, a capa do álbum oficial, onde ela tá com um arranjo de flores na cabeça, de costas, e o fundo vermelho. Eu achei que aquilo ali era o mais impactante, o que poderia fechar mais com o conceito que eu tava sabendo
por cima, assim, sabe? O que eu menos gostei foi os da caixa de som. Eu achei que ficou meio literal demais, talvez, não sei. Achei que não teve muita conexão, porque não tinha ela também ali na capa, né? Eu acho que faz muito sentido, no caso do álbum, ser sobre algo tão pessoal da Anitta, né? Não ter ela na capa seria meio incongruente, não estaria um pouco vazio. Então, as duas capas em que a Anitta aparece, eu gosto mais. Eu vou fazer outra pausa, eu vou fechar um pouquinho essa cortina, gente, não tá dando. Ai, eu não aguento. Muita luz na minha cara. E se eu ficar gravando de óculos de sol? Ai, gente, me perdoem, eu vou ter que gravar de óculos de sol, porque, de verdade, tá dando muito sol na minha cara. Esse é o melhor ângulo que eu consigo. Então, eu vou continuar gravando com óculos de sol, porque o que importa mais é o conteúdo, galera. Eu tô trazendo conteúdo aqui pra você. Então, foca no conteúdo. Mas o óculos de sol também é bafônico, né? Eu fico diva, não fico? Não sou capaz de opinar. Enfim, continuando. Acabaram que decidiram mesmo por esse álbum, né? O público votou pela capa do álbum ser essa vermelha. E eu só concordei porque realmente ficou muito bom, né? E aí uma outra coisa que eu achei legal também da identidade visual é que eles fizeram vídeos com letras, né? Pra você aprender a letra da música, tipo um karaokezinho, sabe? E aí, as capas de cada lyrics, de cada letras, foi baseada em baralhos de tarô. E essa parte específica foi feita por uma agência chamada Arado. Ela é uma empresa mineira, né? Que ela é focada em pesquisa sobre o imaginário brasileiro, né? E o imaginário rural brasileiro. Então, eles foram muito assertivos nessa criação. Ficou muito interessante, simbólico, bonito. Eu gostei muito das animações que eles conseguiram construir, fizeram um motion ali para não ficar simplesmente uma imagem parada passando as letras, mas eles fizeram umas animações que eu achei que enriqueceu muito. Eu gostei também de como eles como eles fizeram a animação das letras para seguir de fato o ritmo da música, como se fosse um karaokê mesmo. Eu gostei realmente, ficou muito interessante. E eles mantiveram, né? Eles pegaram ícones de algumas partes da música que ela fala mais, então eles colocaram essa imagem na ilustração de capa para já simbolizar qual é a música que vai estar tocando. Então, assim, eu achei maravilhoso, né? Eu gostei muito do trabalho da Arado. Eu fui pesquisar depois, eu não conhecia essa agência. E aí, eu não sei nem se eles se definem. Na verdade, eu acho que eles não se definem como uma agência. Mas essa empresa, enfim, eu achei muito legal o trabalho deles. Eles realmente têm uma pegada muito brasileira e eu gosto muito disso. Nos meus trabalhos eu também procuro colocar muitas coisas mais brasileiras, né? Tipo, quando eu crio os produtos para minha loja, especialmente brasileiras nortistas, né? Então, o uso das letras, das tipografias vernaculares, né? Enfim, de um lettering mais brasileiro, característico. Então, eu realmente gosto muito, é uma coisa que me pega muito, né? Então, eu realmente gostei muito do trabalho dessa empresa ao fazer essas artes para as letras das músicas da Anitta. Ficou um desblunde, a identidade visual muito coerente, muito bonita, de muito bom gosto. Realmente
Parabéns a todos os envolvidos. Gostaria eu de um dia estar envolvida num projeto tão legal como esse. Fica a dica aí, me chama qualquer coisa. Um beijo da Anitta. É isso, um beijo da Anitta. Parte 3, música. Vamos falar um pouco das músicas que foram criadas para esse álbum. Lembrando que nem todas as composições são da Anitta, tiveram outros compositores, ela já deu até uma entrevista falando um pouco sobre isso, que ela não tem o menor orgulho, assim, orgulho no sentido de ser arrogante ou orgulhosa, soberba, de, tipo, dividir as autorias das composições com outras pessoas. Pelo contrário, ela gosta muito, porque enriquece, né, o repertório dela como intérprete, e eu gosto muito disso também. Eu gosto do mundo da música, eu gosto muito do mundo da música, né? E assim como amadora, não sou uma musicista profissional, não me chamaria nem de musicista, mas assim, eu gosto de tocar, gosto de cantar, faço umas composiçõezinhas, entendeu? Mas eu nunca tive a oportunidade, por exemplo, de compor com uma outra pessoa. Eu acho que seria muito, muito legal, porque é a união de dois pensamentos, né? Que nem você ser designer e você trabalhar com outro designer num projeto, e aí você consegue, né, debater e pensar, e parece que as ideias fluem mais, e aí vocês conseguem construir algo maior até. Não sei, eu gosto muito de trabalhos colaborativos, então na música faz todo sentido, né? E assim, as músicas também seguem o briefing conceitual, tá, meu amor? Porque elas usam ritmos brasileiros, como eu falei lá no início do vídeo. Tem muitas referências a ritmos e a outras músicas brasileiras, como na música Mandinga, que tem o iniciozinho, eu não sei se é sample que fala, como eu falei pra vocês, eu sou amante da música, eu não sou uma profissional da música, mas acredito que seja o sample de uma música do Vinícius de Moraes. Eu esqueci o nome da música, mas eu vou colocar aí pra vocês verem. Também tem Inanã, também tem o sample inicial, é de uma outra música antiga, que eu também vou deixar aqui o nome do álbum do dia pra vocês verem. E assim, entre outros, né? Entre outras partes de outras músicas que tem outras referências, a própria melodia, a própria construção melódica vai nesse aspecto, né, de uma coisa mais brasileira, mais MPB, mais candomblé, axé, como falamos também no início, né, do conceito dos pontos de Umbanda, né? Para quem não sabe, os pontos de Umbanda são as músicas, vou fazer uma analogia, né, com uma coisa mais evangélica, cristã, enfim, seria como se fossem os cultos, onde eles têm os cânticos, aí são os pontos de Umbanda. Tem muitas músicas que elas têm essa mesma construção melódica, esse mesmo jeito, os tambores, enfim. Então, é muito legal que quando você tem um conceito muito bem definido, muito bem amarrado, você pode construir um universo de coisas que vão se conversar e que vão fazer parte da mesma identidade, mesmo não sendo imagética, mas no áudio, no vídeo, no físico, no digital, no estático ou no em movimento. Em todos os pontos você consegue amarrar bem essas referências. Então, sem conceito, meu amor, não dá para construir nada. Principalmente se você for designer. Se você for designer e não entender a importância do conceito dentro do seu trabalho, dentro da criação de uma campanha, dentro da criação de um álbum de música, dentro da criação de um material didático que seja, se você não entender, né, qual é a intenção, qual é o conceito base, você não consegue criar uma coisa efetiva, coerente e que seja funcional, né? Então aqui as músicas são maravilhosas, né? Tem feats também incríveis, né? Desde Lineker, Marina Sena, a Shakira. Shakira, ¿eres tú?
Que aí é a união dos meus dois mundos maravilhosos, porque eu amo muito a Shakira. Quem me conhece sabe que eu sou fãzaça da Shakira. E eu também gosto muito da Anitta, admiro muito o trabalho dela, gosto muito da construção da carreira dela. Então, eu sou fã das duas e eu fiquei muito feliz quando veio esse feat delas duas. No início eu até não gostei muito da música, mas depois eu comecei a gostar. Depois eu aprendi a dançar no fit dance, então tá tudo certo. Parte 4, videoclipes. Para esse vídeo não ficar gigantesco, não virar uma monografia, eu vou fazer uma análise também superficial sobre os elementos dos videoclipes que foram disponibilizados até o momento dessa gravação, que ela pode disponibilizar outros depois também, e eu ainda não vi. Enfim, os clipes, eles são divididos em 4 partes, até agora. Que, com exceção de Desgraça, todos os outros têm um mashup, uma união, né, de um pedaço de uma música com um pedaço de outra música do álbum. Quando eu assisti, eu não sabia, então eu achava que, por exemplo, Mandinga era uma música só, que começava com a Anitta e a Marina Sena e terminava com a Anitta com Sapiência e King Science. Então, assim, só que depois eu fui ouvir as faixas, né? E aí eu vi que eram 2 músicas separadas, diferentes, e enfim, são 2 músicas ótimas também, gosto muito. Eu vou dizer a minha favorita no final, né, do vídeo, eu digo qual foi minhas músicas favoritas. Mas, assim, ela fez esse mashup, né? Acho que até pra, sei lá, eu vou fazer um chute aqui, né? Pra dar uma enxugada, né? Dar uma reduzida, pra ela não ter que ficar gravando um monte de clipe. Gravou pouco, assim, só pra dar uma enxugadinha, não sei. Mas eu não achei até agora alguma coisa que a Anitta falou, eu escolhi fazer os clipes assim, as músicas assim por causa disso e daquilo. Então, se você souber, deixa aqui nos comentários. Aí, os clipes também estão cheios de questões semióticas muito boas de você fazer análise, de você perceber, de você analisar. E assim, se vocês quiserem que eu faça uma análise mais profunda, pegando elementos semióticos, entendendo onde o que significa cada coisa em cada um dos vídeos e tal, aí vocês comentam aqui embaixo que eu posso fazer isso. É uma ideia também muito interessante para quem é professor de design, que esteja me assistindo, ou para algum colega, né, que esteja fazendo o curso e tal, e queira fazer uma dinâmica diferente dentro da sua aula, né, pedir para os alunos, faz a análise semiótica, se você estiver trabalhando, por exemplo, na disciplina de semiótica. Faz a análise semiótica desse clipe do álbum novo da Anitta. Quero, me traga os signos, os índices, toda aquela parte, né, de quem estuda semiótica sabe. Pra entender, porque os clipes são muito ricos nisso, então vale muito a pena. Bom, esse foi a última parte, né, do vídeo, falando sobre o conceito. As minhas impressões, esse álbum de fato foi um álbum surpreendente, né, eu acredito que seja surpreendente. O pessoal não estava esperando uma coisa assim, como eu falei lá no início, né, o pessoal estava esperando um álbum de mantras, uma coisa clichê, caricata. Só que a Anitta não é bagunça, né, meu amor? Aí ela foi lá e, entregou, né? Se esse álbum concorrer a Grammy Latino, alguma coisa assim, desejo muito que ganhe, porque merece muito. A parte de identidade visual também, eu quero que ganhe prêmios e prêmios, porque realmente tá uma coisa maravilhosa, tá uma coisa muito bem feita, muito bem construída, muito bem amarrada, de muito bom gosto. E que pode ser cases até de estudos, né, de algum artigo, alguma coisa assim, fazendo análise sobre isso. E assim, eu acredito que esse álbum possa ser até um marco dentro da questão musical brasileira, né, de trazer um orgulho das raízes que formam a religiosidade desse país, né? Então, assim, é muito interessante.
Eu achei muito importante, né, a Anitta tendo esse lugar de voz, trazer essa visibilidade, trazer, né, essa pauta, né, porque a gente sabe que existe muita intolerância religiosa, especialmente com religiões de matrizes africanas, né? Então, assim, eu acho que foi muito importante ela trazer isso no álbum, ela dá essa visibilidade, ela dá essa luz a isso, e que a gente tem que respeitar. Inclusive, eu peço aqui que, se forem comentar besteira, coisa preconceituosa, por favor, me poupe, se poupe, nos poupe, porque eu vou bloquear mesmo, vou fechar, vou tirar. Porque não é sobre isso, sabe, o vídeo. O vídeo é para mostrar um álbum criativo, um álbum brasileiro, questões de identidade visual e tal. Então, assim, não é pra vir falar coisa de discurso de ódio aqui não, tá bom? Eu gostei muito das músicas, como eu falei pra vocês. Eu ia dizer, né, agora no final, né? Minha música favorita é Mandinga. Eu amei. Essa música, ela fica em looping na minha cabeça quando eu escuto. Marina Sena e Anitta foi uma combinação de ouro. Assim, eu achei que foi um feat, pra mim foi o melhor feat de todos do álbum, assim. Todos, não que os outros não sejam muito bons também, mas dela com a Marina, pra mim, foi o mais cante. Eu também gostei muito da Caminha, Caminhador, caminho se abrirá, que é dela com a Lineker, né? Então, assim, foram as minhas músicas favoritas, né, do álbum, Mandinga e Caminhador. É isso. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, como eu já falei. Divulga aí nas faculdades, né? Se você gosta de conteúdos de design, dá essa moral aqui para designer amazonense, né? Profissional aqui que estuda pra caramba e tá trazendo um pouco de conhecimento, de cultura pra esse povo. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Grande beijo e tchau!